Então, o objetivo desta minha conversa com vocês é ajudar a compreender como que se desenvolve o processo da mágoa dentro da gente. Como que ela surge. Isso vale também para os sofrimentos em geral. Por que o ser humano sofre? Ao final, a gente vai poder ter a oportunidade também de aprender uma técnica, um exercício que, se feito aí diariamente, algumas vezes, vai ajudar você a superar alguma perda, alguma mágoa, alguma coisa sofrida que ficou aí guardada dentro de você. Como é que surge a mágoa? Sempre é porque alguma coisa que a gente queria muito não aconteceu. Ou porque algo que a gente não imaginava de jeito nenhum acabou acontecendo. É claro que não é exatamente pela situação em si, mas pela forma como a gente lida com essas situações inesperadas. É que muitas vezes falta-nos o saber lidar, né, com as nossas emoções. E aí é que a gente começa a sofrer. Então a mágoa não é sinal de fraqueza, não é falta de autoestima. Muitas vezes é apenas falta de compreensão de como as coisas são, de como a vida é, de como o ser humano funciona, de como a mente funciona. E eu gostaria aqui de, antes de prosseguir no tema propriamente, de ajudar a compreender como que a nossa mente funciona. Nós temos duas mentes, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é a mente racional, é a mente lúcida, é a mente sábia, é aquela que nos ajuda a enxergar as coisas como elas são, a verdade. Mas vamos pensar um pouquinho. Uma pessoa que está com o coração disparado, ela está com fobia, ela está entrando em pânico diante de uma borboleta, diante de uma lagartixa, ou lá na frente de um elevador. Essa pessoa está conseguindo enxergar o que é a lagartixa de verdade? O que é o elevador de verdade enquanto equipamento? Normalmente as pessoas concordam que nessas situações a pessoa não está enxergando a verdade. Há algo do subconsciente dela que está vindo à tona, que está dominando naquele momento. Então a gente pode dizer, desde já, que há muitas situações do nosso dia a dia, e são muitas mesmo, em que a gente está acordado, mas a gente não está, de fato, consciente. O consciente, então, retomando, é essa mente lúcida, é a mente sábia, é a mente que nos ajuda a enxergar a verdade das coisas. Mas ela só funciona mediante 3 condições. Então, vamos compreender elas. Quando a gente está dormindo, a gente não está consciente. Dormindo, ninguém está consciente. Então, a primeira condição, eu preciso estar acordado se eu quero agir com consciência, se eu quero usar a mente consciente. Mas acordado, só acordado é muito pouco. É acordado que a gente faz as piores coisas dessa vida, comete os erros, que os crimes hediondos são cometidos. Segunda condição, é preciso estarmos bem concentrados. A mente consciente só funciona quando eu estou prestando atenção, bem atento. Se nós usássemos um cronômetro para cronometrar o nosso dia, avaliando quantos minutos nós ficamos de fato concentrados, o que nós vamos perceber? Que é muito pouco. Que na maior parte do tempo em que nós estamos acordados, nós estamos no automático. Terceira condição, além de prestarmos bem atenção,
estarmos concentrados, é preciso que a mente esteja calma. Só quando o ser humano está calmo é que ele consegue usar melhor a sua consciência. Basta a gente pensar no oposto. Quanto mais agitado alguém está, quanto mais ansioso alguém está, quanto mais desesperado, quanto mais em pânico, mais difícil vai ser agir com consciência. Mais fácil vai ser se deixar levar pelos impulsos, agir no automático. Seguindo então um pouco mais, a mente subconsciente agora falando, o subconsciente funciona 24 horas, o tempo todo, dia e noite, desde a gestação. Então outro tema aqui muito importante seria como o subconsciente da gente vai gravando tudo lá no período de gestação. E aí é que a gente compreende o porquê que tem pessoas que nascem agitadas, violentas, agressivas, e outras são tão calmas, tranquilas. Porque está lá a mente subconsciente já no período de gestação, funcionando e gravando tudo, tintim por tintim. Aquilo que está no nosso subconsciente vem à tona. É como um robô executando o que está gravado. Um robô não consegue enxergar agora o que é o certo, qual é a verdade, ele apenas executa automaticamente. Assim é o nosso subconsciente. As coisas do nosso subconsciente, elas vêm à tona e produzem 4 tipos de efeitos. O primeiro efeito são os pensamentos. Será que somos nós mesmos que pensamos todos os nossos pensamentos? A maioria dos pensamentos que vêm na nossa cabeça, não sou eu consciente que está ali escolhendo pensar isso ou aquilo. 80% mais ou menos dos pensamentos que vêm na nossa mente vêm do subconsciente. São pensamentos automáticos. São eles que nos atazanam aí o dia inteiro e às vezes tiram o sono durante a noite. E quando você tenta mandar o pensamento embora, ele não vai embora, ele continua ali. Está aí a prova de que não é você conscientemente que escolheu pensar, é o subconsciente trabalhando o tempo todo. Outro aspecto são os sentimentos. Tudo que uma pessoa sente, se ela sente raiva, se ela sente mágoa, é o subconsciente que está por detrás disso. O terceiro aspecto é o nosso corpo. O quanto o nosso corpo é movido, impulsionado, o coração dispara, mesmo quando não há perigo nenhum, basta que a mente dispare um alarme. E o quarto aspecto são muitos resultados na nossa vida. Uma gastrite, uma dor de cabeça, pode ser resultado de como a mente está levando a gente a lidar com as situações. Ou então, uma pessoa que não se firma em nada, tudo que ela começa, ela logo abandona, não vai até o fim em projeto nenhum, é o subconsciente dessa pessoa que a impulsiona, produzindo esse tipo de resultado. Muito bem, retomando lá a questão da mágoa, isso vai ser muito importante lembrarmos de como o nosso subconsciente funciona para compreendermos o mecanismo da mágoa. Vamos comparar aí aos ingredientes de uma receita, de um bolo. Qual é o primeiro ingrediente que faz a gente ficar magoado? O primeiro ingrediente é assumir as coisas em termos muito pessoais. É puxar para si. E a pergunta muito comum que as pessoas fazem é: por que aconteceu comigo? Por que fizeram isso para mim? Ou até tem gente que coloca Deus na história. Por que Deus fez isso com a gente, com a família? Será que Deus fez? Então é uma maneira equivocada.
quando a gente puxa tudo para si, quando a gente assume em termos muito pessoais aquilo que aconteceu. É preciso então compreender melhor. Por que alguém mente o tempo todo? Por que alguém é desonesto o tempo todo? Por que alguém é explosivo em suas reações? É porque tem um subconsciente com uma bagagem que impulsiona a pessoa daquele jeito. É preciso então nos darmos conta que se nós sofremos, não é porque alguém teve a intenção de nos fazer sofrer. Se nós estamos sofrendo, é porque nós não estamos sabendo lidar de uma maneira mais adequada com aquela situação. Nós podemos chamar tudo isso de inconsciência. Se nós percebermos, então, que alguém foi criminoso no seu jeito de agir, essa pessoa está inconsciente, ela não está usando plenamente a sua mente sábia, a sua mente consciente. Jesus lembrou disso, nos ensinou isso na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não pegou para si, ele não culpou os outros, ele foi capaz de perceber o estado de inconsciência dos outros. Então esse é o caminho certo, não pegar para si. Segundo ingrediente da mágoa é culpar os outros do que a gente sente. E isso acontece muito. A gente, quando acontece algo inesperado na nossa vida, uma perda, uma traição, uma desonestidade, uma mentira, uma catástrofe, uma tragédia, a gente fica mal. A gente fica chateado, a gente fica com raiva, a gente fica frustrado, a gente fica deprimido, e a culpa é de alguém. Outro engano que a gente está cometendo. Porque, como nós acabamos de ver, quem produz os meus sentimentos sou eu, é a minha mente, é o meu subconsciente. Voltando lá às fobias, né? Que culpa tem uma borboleta se alguém está com pânico dela? Que culpa tem o elevador se alguém não consegue entrar nele? É a nossa mente que produz o medo, a insegurança, a mágoa, a raiva. Evidente que se alguém errou, a responsabilidade terá que ser assumida. Se alguém cometeu um crime, tem que ser responsabilizado do seu crime. Mas o que eu sinto, sou eu. Vem de dentro de mim. Jesus, por isso, insistiu várias vezes, né, na necessidade de não julgarmos o outro, de não apedrejarmos ninguém. Como eu acabei de dizer, de desculpar os outros do alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Terceiro ingrediente da mágoa é que a gente cria uma história. Nas primeiras horas, quando acontece alguma coisa, a gente não para de pensar naquilo que aconteceu. A gente não para de contar para os outros aquilo que aconteceu. E é comum que os mais próximos, os parentes, amigos, já estão até cansados, porque a gente já contou 2, 3 vezes a mesma história para a mesma pessoa, sobre aquilo que deu errado. Não precisamos contar histórias intermináveis, né? Nesse caso aqui, nós parecemos um aparelho de televisão que só pega um canal, e nesse canal passa o mesmo filme o dia inteiro, que é o filme sobre o sofrimento, sobre o que deu errado. Precisamos aprender a mudar de canal. Precisamos aprender a nos concentrar nas coisas boas, naquilo que está dando certo na nossa vida. É preciso lembrarmos também que por trás da nossa mágoa, do sofrimento, existem as expectativas que nós temos. Expectativas que muitas vezes são impossíveis. Se você fizer um empreendimento de sociedade com uma pessoa desonesta, que chance você tem
de ter a honestidade dessa pessoa do seu lado? 0%. Não vai demorar muito, você vai descobrir que a pessoa está te roubando. Que chance que alguém tem, se casou com um cônjuge com impulso de autoafirmação sexual, que chance você tem de ter um cônjuge fiel? Não vai demorar muito, você vai descobrir que a pessoa continua buscando outros relacionamentos. Então a gente precisa tomar consciência que a gente sofre porque a gente queria algo e queria na marra e tinha que ser do jeito da gente, e a gente esqueceu de ver que a gente não controla tudo, a gente não controla os outros, não controla a vida, nem a gente mesmo. Quantas vezes a gente faz projetos e não consegue realizá-los da maneira como a gente gostaria? O perdão, então, é uma opção nesse caminho para superar as mágoas, que infelizmente muita gente não leva em conta, não tem como uma opção no seu cardápio de escolhas, né? Muitas vezes a gente não escolhe o perdão porque a gente não entende adequadamente o que é o perdão. O perdão não é esquecer que algo aconteceu. Nas minhas terapias, eu costumo até dizer parabéns quando a pessoa diz eu não consigo esquecer. É sinal de que a pessoa tem uma memória saudável, ela não tem uma doença degenerativa, ela lembra do seu passado. Como esquecer se alguma tragédia aconteceu na nossa vida? A questão é não sofrer com aquilo que a gente já viveu, né? Então, perdoar não é não lembrar mais. Também não é se reconciliar, pelo menos não sempre. Como que você vai se reconciliar com um psicopata? Com uma pessoa que age o tempo todo movida por uma violência, uma agressividade, uma desumanidade? Não há como. O que é o perdão? O perdão é a paz que você começa a sentir quando todo esse processo de mágoa vai sendo desfeito, quando você para de culpar os outros do que você sente e você assume a sua responsabilidade no que você sente. Quando você cria uma história bonita, uma história de superação, em vez de ficar se lamuriando o tempo todo, conte uma história onde você é o vencedor, você está aqui, tocando a vida em frente, apesar do que aconteceu algum dia na sua vida. Entrar por esse caminho do perdão nos traz diversos benefícios. Nós paramos de representar esse papel de vítimas. Com isso melhora a nossa confiança, melhora a autoestima. Temos condições de ajudar melhor os outros. Lembro de ter atendido pessoas que tinham tido perdas assim avassaladoras e elas continuavam presas naquela perda anos depois. Deixaram de amar, de cuidar dos familiares que estavam ao redor, porque estavam como que hipnotizados lá com aquilo que aconteceu no passado. Então o perdão nos traz de volta para esse momento, te dá de novo o poder para as suas mãos, para que você saiba resolver o que tiver que ser resolvido e seguir em frente. Também a saúde melhora, né? As pesquisas mostram que as pessoas que perdoam, elas têm menos problemas cardiovasculares, a pressão arterial fica mais equilibrada, menos ansiedade, menos estresse. Então, melhora-se a saúde. Muito bem, vamos agora para o exercício final. Quem puder, inclusive, pode nesse momento fechar os olhos. Vão ser 4 passos nesse exercício. E se alguém quiser depois até ter esse exercício, entre em contato comigo pelas redes sociais, aí, acho que tem o celular aparecendo na tela, a gente pode mandar pelo WhatsApp o exercício. Primeiro ponto, tome consciência. O que é que você queria em algum momento da vida e que você não conseguiu? Você pode começar com essa frase, eu queria, e complete.
Eu queria ter tido um ótimo casamento. Eu queria ter passado no vestibular, num concurso. Eu queria ter um corpo saudável. Eu queria ter familiares amorosos. Veja, todos nós sempre queremos coisas boas. Então o foco é naquilo de bom que a gente queria. Segundo ponto, é preciso exercitar a compreensão e a aceitação. Então a frase pode ser assim: eu compreendo e aceito que nem sempre as coisas saem como eu gostaria. Eu compreendo e aceito que eu não consigo controlar as pessoas ou mudar os outros. Eu não consigo, com 100% de certeza, conseguir aquilo que depende de mim. Você pode juntar, inclusive, a primeira e a segunda frase. Eu queria, mas compreendo e aceito que a vida é assim, as pessoas nem sempre são amorosas, os resultados nem sempre nos sorriem, ou tantas outras vezes nos sorriem muito mais do que a gente imaginava. Terceiro ponto, olhe para frente. É hora de retomar a vida que segue. Então a frase pode ser: eu retomo a minha vida com esperança de fazer o melhor que estiver ao meu alcance daqui para frente, com esperança de refazer a minha vida afetiva, se houve uma perda, uma separação, com esperança de ser bem-sucedido em meus empreendimentos. Quarto aspecto, é o compromisso com você mesmo, de cuidar de si. Tem pessoas que precisam até de uma ajuda profissional, ou de um amigo que realmente escute e ajude. Então faça aquilo que estiver ao seu alcance. Se coloque diante de Deus, busque o sacramento da reconciliação, se for o caso, faça uma terapia de grupo, ou uma terapia individual, faça esse exercício durante alguns dias seguidamente. Então, esse quarto ponto é: eu sigo em frente, cuidando de mim. Rezando, fazendo atividade física, cuidando da minha saúde, procurando ajuda, se for preciso. Você pode juntar tudo isso numa frase só. Eu queria, mas compreendo e aceito. Retomo a minha vida com esperança e sigo em frente, cuidando de mim. Se a gente for fazendo todo dia, a gente vai amolecendo lá dentro a mágoa, a raiva, vai desfazendo isso. Então não espere que o tempo cure, porque não é verdade que o tempo cura. Se fosse verdade que o tempo cura, as pessoas não passariam anos, ou a vida inteira, magoadas, ressentidas, não morreriam carregando ódio consigo. Mas se a gente fizer algo na passagem do tempo, se eu escolher esse caminho, se eu me desapegar da raiva, da mágoa, se eu exercitar diariamente, se eu colocar isso na oração, aí sim, uma semana depois, 2 semanas, 1 mês depois, você perceberá que a paz está começando a habitar o seu interior. Há uma serenidade dentro da sua mente. O perdão, então, pode ser um caminho, pode ser uma escolha muito sábia para lidar com as perdas, com as frustrações, também com aquelas que a gente mesmo comete. Então, aqui entraria o perdão a nós mesmos. Eu preciso saber perdoar também a mim mesmo. Então, tome essa decisão, escolha esse caminho e você viverá muito melhor, dormirá mais em paz. Seu corpo vai agradecer, porque será um corpo muito mais saudável. Muito obrigado aí pela oportunidade, a todos vocês.